aquele onde sitiaram Jerusalém, né, foram levados cativos para a Babilônia. Depois disso, veio o profeta Ageu profetizando a palavra do Senhor. Vamos ler 2:9 que diz, 6 até 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco. Essa expressão daqui a pouco quer dizer que o Senhor está ali, né? Sempre presente. E farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Fala assim, Senhor Deus. Senhor Deus. Fala. O exército ouve. Aleluia. Podeis exaltar o Senhor com palmas, que glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Irmãos, aleluia. A Bíblia fala aqui nessa palavra do Senhor em Ageu. Ageu é um pequeno livro, tem 2 capítulos, né? Mas é uma palavra, é um livro que ele resume, né? Tem outros livros aqui, fala sobre a história de quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Assim como fala em Neemias, né? Em outros livros sobre isso. Foi aproximadamente por 3 vezes que o povo de Israel era tirado para levar cativo para a Babilônia. Aleluia. Irmãos, em Jerusalém era a cidade do Senhor. Jerusalém foi ali construído o templo de Salomão. Mas aí, irmãos, o tempo foi passando. O povo foi adorar, buscava o Senhor, glorificava o nome do Senhor, naquele templo. Mas houve um tempo que, por causa do pecado, Jerusalém ela foi sitiada. A cidade foi queimada, o templo do Senhor foi derrubado, e ali o povo foi levado cativo para a Babilônia. Esse povo era o povo de Israel, foi levado cativo para a Babilônia. E aí, anos depois, este povo ele começa, foram muitos, não vou falar a numeração porque é muita coisa, e também assim, não precisa ficar focado em números, né? Mas foram muitas pessoas cativas, mas depois de muitos anos, assim, 70 anos, por exemplo, morreu muita gente nesse período, e assim voltou muitos para Jerusalém, do povo de Israel. Nesse período ali, aí começou, após o exílio, né, o povo voltando ali, chegaram em Jerusalém e começaram a construir suas casas, começaram a se preocupar em fazer suas casas, cada uma da forma que queria, e assim foram passando pelas ruínas, por cima das ruínas do templo que era do Senhor, e ninguém se preocupava em construir o templo do Senhor, ninguém se importava em levantar e erguer o templo do Senhor, mas se preocupava em si mesmo, naquilo que lhe era próprio, naquilo que lhe fazia bem por era seu interesse, e passavam por cima e não se importavam. Deus levantou Ageu como profeta e começou a falar para Ageu:
quando o povo começou a erguer o templo do Senhor. Mas quando passou pouco tempo, as pessoas começaram a se desinteressar, começaram a achar que o melhor era o templo de Salomão, que era a primeira obra. E aí o pessoal começou a desanimar, e Deus foi falando, e Deus levantando Ageu para falar que Deus estava ali, que Deus era com eles, que Deus ali queria trabalhar,
tem que estar limpo, né? Para ele poder atuar, para ele poder estar. Aleluia, louvado seja Deus. Em Isaías 56:7 diz: a minha casa será chamada casa de oração. E o templo do Senhor, o Senhor ele queria que fosse o templo. O que a gente faz dentro do templo? A gente ora, a gente oferece sacrifícios vivos, né? De adoração ao Senhor. Nós nos humilhamos diante de Deus dentro do templo. E o Senhor quer que a nossa vida seja uma vida de oração, seja uma vida, aleluia, de sacrifício vivo. Aleluia. Quando nós viemos à igreja, estamos oferecendo um culto racional, né? Um culto vivo ao Senhor. Quando nós oramos, aleluia, nós estamos ali dando lugar para o Senhor neste templo que é a nossa vida. E assim o Senhor, irmãos, ele ouve as nossas orações. Aleluia. Nem todas ele responde. Depende de como que é, tudo depende do Senhor, né? Ele ouve todas, mas nem todas ele responde. Tem orações que ele ouve, mas não é da vontade dele, muitas vezes de fazer algo naquele momento com nós, porque ele sabe que pode acontecer. Aleluia. Grande Deus de poder. Então, meus irmãos, vamos nos preocupar e buscar o Senhor. Esse povo ele foi cativo, né? Ele saiu do seu país, foi levado para outro, o povo de Israel. E Deus sempre levantou alguém para falar com o seu povo. Deus sempre, todos os domingos, levantou alguém para falar com o seu povo, com a sua igreja. E nessa época aqui de Ageu, Deus levantou Ageu. Aqui nessa época, era aproximadamente 522 anos antes de Cristo. Onde era, aleluia, aproximadamente ali onde estava muito ali o reinado do rei Dário, né? Um pouco depois, aí vem Ageu, e Ageu começa a falar, sabe por quê? E os profetas que Deus levantava, irmãos, e falava contra as nações, falava contra e a favor das nações. Quantos profetas Deus levantou para falar com as nações e muitas vezes coisas que as nações não queriam ouvir? Aleluia. Por exemplo, Deus levantou Jeremias, e Jeremias ele ia lá profetizar para o rei e falava assim: o Senhor falou isso, isso e isso, mas não era o que o rei queria ouvir, mas era para o bem dele, do rei. Aleluia. E por esse motivo o profeta ele foi lançado até mesmo dentro do calabouço. O profeta ficavam dias e dias sem comer, sem beber, porque estavam ali simplesmente para fazer a vontade de Deus. Louvado seja Deus, aleluia. E por falar eram presos, eram chicoteados, como Paulo e Silas foram presos. Por quê? Porque falaram contra o espírito imundo que estava na vida de uma jovem. E aí mandaram prender, mas ali até quando Deus queria. Mas aí, meus irmãos, aleluia, muitos não queriam saber, mas Deus sempre usou profetas, sempre levantou homens
Aleluia. Mas tudo, irmãos, o Senhor ele avisa antes. O Senhor, aleluia, muitas vezes você está passando por uma situação e o Senhor sabe, aleluia, o que vai acontecer lá na frente. E o Senhor avisa através de uma revelação da sua palavra. Né? Às vezes você vai fazer uma viagem, Deus fala, vigia. Não estou nessa viagem, ou então estou nessa viagem, né? Mas é preciso clamar. E o povo ali, quando eles começaram a clamar, quando eles começaram a agir, estava ali só dando palavras, né? Boas, falando. Louvado seja Deus. Fale, Senhor, aleluia. Trabalhar. Fale primeiro no 15. Aqui viajou sobre o desinteresse das pessoas. Mas ele estava ali sempre dando uma palavra. Sempre dando uma palavra. Em Ageu 2:9 fala sobre o desencorajamento das pessoas, mas ele estava ali sempre dando uma palavra, sempre falando alguma coisa, sempre falando a palavra do Senhor, e assim o tempo ele foi sendo erguido. Louvado seja Deus, e Deus foi fazendo coisas grandes e firmes. E a nossa vida, irmãos, ela precisa ser, aleluia, constantemente um templo do Senhor. Aleluia. Se a nossa vida não ser um templo do Aleluia. Senhor, então ela será templo de outra coisa. A Bíblia Sagrada fala que quando o homem se desvia da presença do Senhor, o Espírito Santo sai. E quem passa a habitar, quem era? O demônio do pecado que estava na vida da pessoa antes dela aceitar Jesus, e ainda traz mais 7, se tornando 8 demônios. Então não é isso que jamais a gente quer, né, irmãos? Éramos antes, fazíamos parte do mundo. Hoje estamos com Cristo. Somos nova criatura em Cristo Jesus. Então no nosso templo, na nossa vida, é preciso estar o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele que deve comandar a nossa vida, dizer para você o que não está bem na sua vida. Eu falando com uma colega que estava morando longe de outro estado, ela